Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, esteja conosco no decorrer dessa aula e que possamos cada vez mais, ó Pai, ter desejo de Te conhecer. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossa lição de hoje é a lição 13, Certeza do Amanhã. O texto base é Jeremias 29, versículo 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O povo de Israel, no contexto do capítulo 29 do livro de Jeremias, deixou de honrar ao Deus Todo-Poderoso, menosprezou a palavra do Eterno na voz dos seus profetas, serviu e adorou falsos deuses, prostituiu a fé. Por isso, a disciplina veio em forma de dominação estrangeira, cativeiro e humilhação internacional. Em meio a toda essa desolação, apesar do povo ter abandonado a Deus, ele não o abandonou. Por isso, mais uma vez, lhe estendeu a mão. O Senhor revela seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. Todo sofrimento vai passar. Existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor. É o alvorecer da esperança, mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisavam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu na Babilônia desafiava-os à certeza do amanhã. Tópico 1. Certeza que motiva investimentos no presente. Não importa, as circunstâncias, que estejamos vivendo, nós sempre vamos poder tirar grandes aprendizagens. Então, nós vamos ver aqui, nessa parte do tópico 1, grandes conselhos, aprendizagens que o profeta Jeremias, ele deu, ele orientou ao povo de Israel naquele momento que eles estavam passando, pelo exílio na Babilônia. O primeiro deles, independente das situações vividas, devemos focar além dos problemas, investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Vejamos o que Salmos 125, versículo 1 fala. Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então, o povo precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. Segundo, o profeta Jeremias, ele fala, ao seu povo. O povo estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro, não tinha expectativa, e ele pede para que esse povo agisse com normalidade, o povo de Israel agissem com normalidade. Aquela agora era a realidade deles, então eles precisavam viver. Em Jeremias 29, versículos 5 a 7, ele dá conselhos preciosos para que o povo não agissem como se estivessem arruinados, mas que tudo era uma questão de tempo. Então, vejamos aqui, o que os versículos 5 até 7 eles dizem. Deus fala, através da palavra do profeta, profeta Jeremias, Deus fala: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor
em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, o que né, a palavra do Senhor estava dizendo aqui? Que eles precisavam tocar a vida, né? Aquele era o novo normal deles ali, era a atual realidade, e eles precisavam seguir em frente, eles tinham que casar, né? Eles tinham que ter filhos, ter continuidade, ter os negócios, plantar, colher e mais do que isso, o primordial, eles precisavam orar por aquela cidade, por aquelas pessoas, né, que não conheciam a Deus, eles, né, oravam para outros falsos deuses, né? Então, ele estava orientando para que eles orassem também por aquelas pessoas e orassem para aquela cidade, porque eles dependiam daquela cidade, eles estavam inseridos ali. Então, a prosperidade, né, deles também estava ligada diretamente à prosperidade daquela cidade. Então, vamos continuar aqui, né? Lá na letra C. Precisava estender o plano espiritual de forma ampla e até inusitada. Ou seja, eles tinham que se fortalecer na fé, o seu plano espiritual precisava ser aumentado, estendido, reforçado. Investir numa vida de oração e, mais desafiador ainda, orar por aquela terra de servidão, pelos adversários e promover a paz daquela cidade. Eles tinham que entender que aquela cidade era o que eles tinham no momento, era o lugar onde a vida teria prosseguimento e não seria possível ter um amanhã diferente se ainda continuassem como pessoas presas ao passado, revoltados, com raiva, com ódio e com, né, desejo de vingança. Então, a prosperidade daquela cidade, né, no caso, a prosperidade deles dependia da prosperidade da cidade, daquelas pessoas. Era preciso que eles passassem uma borracha em cima daquilo, seguissem em frente e orassem realmente pelos seus adversários, né? Que estavam ali vivendo naquele mesmo lugar. Então, que eles seguissem em frente e não ficassem presos a esses sentimentos pequenos e que deixam você aprisionado. Você não consegue ver as coisas boas que Deus poderia e estaria disposto a oferecer para eles naquele momento. Tá? Então, vamos ler aqui, letra D. Os exilados deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar. Deus não queria que o seu povo ficassem à margem do progresso, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendessem a lidar com os negócios, com o comércio, né? Então, chegaria o tempo do retorno e então levariam com eles as experiências adquiridas, ou seja, toda a aprendizagem, tudo aquilo que eles aprendessem, né? Principalmente de bom, de melhor, o que fosse agradável aos olhos de Deus, né? Era esse o contexto, era isso que Deus queria. Não era que eles aprendessem, por exemplo, idolatria, não era isso. Não era para se misturar com essas coisas, mas retirar o que tinha de bom, de conhecimento, né? Para eles, para uma vida futura, até mesmo para quando eles saíssem dali e retornassem para a sua terra, levassem consigo essas aprendizagens. Deus estava preparando o seu povo para um novo tempo. Vocês perceberam que há uma similaridade, né, nessas questões que a gente acabou de falar, com o que nós estamos vivendo agora, nesse momento? Apesar de nós não estarmos nem exilados, nem vivendo em cativeiro, ainda assim, nós podemos, né, seguir as mesmas orientações do profeta e nos adaptarmos à nossa nova realidade, né, que o pessoal já fala, nosso novo normal, trabalhando, né, produzindo, ajudando sim as pessoas, vivendo, claro, com mais cautela do que nós vivíamos antes, mas sim com a convicção de que tudo que passarmos nós vamos tirar grandes aprendizagens e que Deus está nos preparando para um novo tempo. Então, sendo assim, levantemos e nos firmemos de pé. Tópico 2. Certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas.
Bom, todo mundo aqui já ouviu falar, né, dessa palavra, né, dessas duas palavrinhas, fake news, né? É o mesmo que dizer notícias falsas ou mensagens falsas, né? Pois é bem antiga essa prática, né, de espalhar falsas notícias, falsas mensagens. Isso começou lá no Éden, né? O diabo, ele propagou a primeira fake news, né? E ele foi lá, né, utilizando, né, a serpente, ele foi lá e passou essa falsa mensagem para os ouvidos da Eva, que por sua vez passou à frente, né, para os ouvidos do Adão. Bom, nós sabemos o que aconteceu, né? Eles pecaram, desobedeceram a Deus, porque comeram do fruto que Deus já havia, né, dito que não era para ser comido. E também sabemos, né, que houve, né, consequências, punições, né? O tentador, ele foi expulso da presença de Deus e as vítimas, né, dessa falsa mensagem, dessa fake news, também pagaram pelo seu erro, né? As vítimas, no caso, eram o próprio Adão e a Eva, né? Então pagaram também pelo erro, né? Então, nós vamos ver aqui, nesse tópico 2, né, que sempre houve, né, mensageiros que passam mensagens erradas, né? Esses mensageiros, induzidos pelo diabo, passam mensagens erradas. Eu vou ficar usando esse termo do fake news, porque é algo novo e que a gente está sempre usando, tá? Está sempre ouvindo, né, esse termo, né, de fake news, ok? Então, assim, olha, quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônico, as reações agressivas, contrárias ao profeta do Senhor, né? Lembrando que Jeremias era um profeta de Deus, e essas reações, né, tanto ao profeta quanto à profecia foram imediatas. Você pode verificar essas passagens em Jeremias, capítulo 19, versículos 3 até o 8, e também do capítulo 20, do versículos 1 até o 5, tá? Você pode depois dar uma olhadinha na sua Bíblia e verificar quanto a essas reações, né, o que ocorreu. Nesse tempo, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo, né, espalhando aí as fake news, dizendo que não era bem assim, né, não era conforme o dito profético, né, não era conforme as palavras vindo da boca do próprio profeta, um homem enviado por Deus. Um exemplo de pessoas que ficavam propagando, né, essas fake news nessa época eram Ananias, Acabe, Zedequias e Semaías. Você também pode verificar essa passagem em Jeremias, nos capítulos 28 e 29, ok? A mensagem do falso profeta, ela parece ser verdadeira, é atraente, agradável e cheia de aparente esperança, mas não passa de uma cilada, um veneno para a alma e deformação para a fé. Foi por isso que o Senhor preveniu seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis. A recomendação foi: não deis ouvidos. Então, você também pode verificar em Jeremias, capítulo 23, versículo 16. O povo precisava aprender a ficar atento, voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Precisava também ter os pés no chão, firmeza na fé e certeza no amanhã. Você pode verificar o versículo, né, na ênfase do versículo, em Colossenses, capítulo 2, do versículos 6 até o 8. E também para que o povo não se deixasse ser enganado, devorado pelos lobos vestidos de ovelhas. Então, você também pode verificar essa passagem em Mateus capítulo 7, versículo 15. E pelos contadores de sonhos, mensageiros irresponsáveis. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã, só existe uma fórmula 100% correta e eficiente para se proteger desses falsificadores da palavra,
que é o conhecimento da suficiente e eterna palavra de Deus. Então, façamos como os bereanos. Em Atos 17, versículo 11, diz assim: os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Olha que interessante, o versículo fala que eles recebiam a mensagem com interesse. Não era fazer ouvido de mercador, entra no ouvido e sai pelo outro, não. É pegar a palavra, ler, e fala que todos os dias, é ler todos os dias, é com interesse, é com amor, com devoção, com curiosidade, para você aprender cada vez mais. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente consegue se aproximar dele e conhecer esse Deus tão maravilhoso que nós temos, esse Pai, né, celestial, e que nos ama e que quer cuidar de nós a todo tempo, tá? Então, vamos permanecer leais à palavra de Deus, mesmo que nos pareça dura. O Senhor sabe o que diz e por que ele diz. Verdadeiramente, o Senhor sabe o que eu e você precisamos ouvir. Tópico 3. Certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à sua terra. Podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, pois ele cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Você pode verificar essa passagem em Números 23, versículo 19. Sabemos que naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo era levado a pensar em muitas coisas. Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada, mas havia também aqueles que necessitavam ouvir que, embora em terra estranha, não estariam sozinhos. Você também pode verificar essa passagem em Salmos 145, versículos 18 e 19. O Senhor estava atento aos lamentos do seu povo e em seu tempo sua palavra seria cumprida. Os que edificam suas vidas firmados nas promessas do Senhor nunca terão seus sonhos frustrados. Deus via a angústia do seu povo. O objetivo era disciplinar e não destruir. Só quem ama é capaz de disciplinar. Deus assim diz ao seu povo: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de levá-los de volta à pátria. Quando a saudade de casa apertar ou se sentirem desamparados, lembre-se, há uma promessa de Deus para cada um de nós, o seu povo. Não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado. Também temos pecado, andado por caminhos tortuosos e algumas vezes até distantes do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, mas temos a certeza de que somos filhos e, como tais, somos herdeiros de suas promessas. Podemos verificar essa afirmação de que somos herdeiros da promessa de Deus em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, nós temos a confiança, a convicção, na esperança que é Jesus Cristo. Nós cremos no Evangelho de Cristo. Cremos que Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. Então, nós temos a certeza que nós fomos selados pelo Espírito Santo, né? E temos essa promessa, essa garantia da redenção,
né? Porque nós pertencemos a Deus e pertencemos para o louvor, para engrandecer a sua glória, para honrá-lo, para adorá-lo, para servirmos. Quando nós agirmos assim, nos comportamos dessa maneira, com certeza Deus se agrada e está sempre ali disposto a dar a mão, a nos levantar, a nos sustentar, nos alimentar com a sua santa palavra e aumentar a nossa fé. Então tenhamos a convicção, a certeza de que sim, nós somos herdeiros e como herdeiros vamos receber cada uma das promessas de Deus. Essa foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!